Graças a Deus. Sauda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. O ano passou, está quase acabando, e Jesus ainda tem guardado o povo de Deus, né? Jesus ainda tem te guardado, ainda tem me guardado. E louvamos ao Senhor por isso. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Continuando aqui o Sermão da Montanha, o texto que foi passado, queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 5, e a partir do versículo de número 43. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 43. Os irmãos que estiverem sem sua Bíblia, quiser pegar aqui uma carona aqui no altar, a palavra do Senhor nos diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede-vos, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Coloca a Bíblia aí sobre o teu banco. Vamos orar aqui após a palavra do Senhor ter sido lida. Pai, agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje, meu Deus, nesse Sermão da Montanha, queremos ouvir, ó Pai, da Tua voz. Ouvir, Senhor, da Tua palavra. Por isso eu peço, ó Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar com o Teu povo. Que o Senhor, meu Deus, venha falar a cada coração que está aqui nessa noite, meu Pai. De maneira que nenhuma das almas que vieram até aqui, ó Pai, venham sair da mesma maneira que entraram, mas que todos, ó Pai, possam sair agraciados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Amados irmãos, a passagem onde lemos vai falar de uma das coisas mais importantes para nós cristãos. Vou ler novamente aqui somente o versículo de número 44, para que eu possa me embasar aqui e começar esse sermão. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos persegue. A Bíblia está falando aqui de um amor. O amor é algo difícil para nós cristãos e para todo ser humano, porque é algo que ele não é somente espiritual. O amar alguém é muito mais carnal para nós, antes de entendermos a importância do amor. A Bíblia vai dizer aqui, no começo desse livro, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, a partir do verso 12, a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus pregava. E tamanho era o amor do nosso Jesus em todos os sermões que ele ministrava. A Bíblia vai dizer que por onde ele passava, pessoas o acompanhavam. No finalzinho aqui dessa parte, vai falar que Jesus
estava passando por uma cidade e ele ministrava a palavra do Senhor. E a sua pregação era tão boa, o seu sermão era tão forte no coração das pessoas, que as pessoas iam até Jesus. A Bíblia vai dizer que as pessoas levavam a Jesus aqueles que padeciam, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam enfermos, aqueles que precisavam de algo da parte do Senhor. E aqui a gente entende que, jogando para o lado prático, a maioria dessas pessoas que estavam indo procurar Jesus, estava indo procurar por uma vitória, estava indo procurar por uma bênção, estava indo procurar por uma resposta da parte de Deus. Outrora aqui a gente vai observar que o amor de Deus é tão grande para com esse povo, que mesmo as pessoas indo procurar Jesus somente pela vitória, a palavra do Senhor era tão forte no coração daquele povo, que eles começavam a seguir Jesus. E a Bíblia vai dizer que onde Jesus ia, uma grande multidão o seguia, porque tamanho era o amor que Jesus tinha por aquelas almas. Você que está aqui nessa noite já deve ter passado por essa situação. Uma situação que você conhece alguma pessoa que você não tem muita intimidade, e só dela conversar um pouquinho com você, só no trocar de poucas palavras, você observa que ela é uma pessoa que tem o amor no coração. A gente muitas das vezes conhece algumas pessoas que a gente começa a conversar só um pouquinho, e parece que a gente conhece essa pessoa por muitos anos, pelo tratar dessa pessoa para com a gente, pela gente observar o cuidado e o amor e o zelo que essa pessoa tem com a outra que ela não conhece. Assim Jesus era com esse povo. Jesus sabia que todos eram pecadores, assim como Ele sabe que eu e você que estamos aqui hoje nessa noite também padecemos os nossos pecados, também sofremos as nossas mazelas, também temos os nossos erros e as nossas falhas. Mas hoje eu quero liberar uma palavra ao teu coração, que independente da dificuldade, independente do pecado, da sua mazela, Jesus quer falar hoje nessa noite que Ele te ama, e Ele quer fazer com que esse amor que Ele tem para com você venha transpassar e venha alcançar outras pessoas, para que outras pessoas possam ver que o Senhor há na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus continuava pregando, e logo Ele vai pregar sobre o sermão das bem-aventuranças, palavra que foi ministrada por mim aqui algumas quinta-feiras atrás, que bem-aventurado é aquele que mesmo que padece, mesmo que sofre perseguição, mesmo que passa por dificuldade, ainda continua firme com Jesus, ainda continua firme no propósito, porque quem está firme no propósito, sabe que durante o propósito, durante a trajetória vai ter a dificuldade. Logo Jesus continua pregando também, e Ele vai falar sobre a necessidade de sermos o tempero da terra, de sermos o sal da terra. E Ele vai falar aqui da necessidade de nós temperarmos, de nós sermos importantes na vida das outras pessoas essa que não têm ao Senhor. E logo o Senhor vai continuar pregando, e Ele vai falar de algo aqui que é muito importante na nossa vida. Ele vai falar do amor. Pregar sobre o amor é uma coisa que ela acaba sendo complicada, porque Jesus vai falar aqui no início que a gente não precisa amar só quem nos ama, a gente não precisa gostar só de quem gosta da gente, a gente não precisa gostar somente daquele irmão que a gente tem um afeto ou um carinho particular. Aqui Jesus está ensinando para nós, povo de Deus, que o nosso amor, ele tem que ser tamanho que a gente possa amar as pessoas como Cristo amou a sua igreja. A Bíblia vai falar aqui também, no livro de Atos, lá no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, a Bíblia vai nos contar de um personagem que o seu passado, a gente jogando para os dias de hoje, tenho certeza que por mais de 90% do público que está aqui,
quase ninguém que está aqui iria ter um olhar de amor para com essa pessoa. A Bíblia vai dizer que o nosso Senhor se apresenta a Ananias, que estava orando, e fala para ele: Ananias, você vai sair daí onde você está, e você vai encontrar um homem por nome de Saulo, que está orando. Você vai chegar a Saulo e vai falar com ele, porque eu tenho algo na vida dele. Você vai chegar a Saulo e vai falar com ele, Ananias, porque independente de todos os cristãos que ele perseguiu, independente de todos os cristãos que ele perseguiu e matou, todas as famílias que ele exterminou, todos os cristãos que ele perseguiu até matar, eu o amo. Independente de tudo que ele fez, Ananias, você vai encontrar ele, você vai orar por ele, porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele. Aqui Jesus está falando para mim e para você. Independente daquela pessoa que talvez no decorrer da nossa vida se aparece como um inimigo na nossa caminhada, se aparece como uma pessoa que quer tentar nos atrapalhar, aparece como uma pessoa que quer tentar nos denigrir, aparece talvez como uma pessoa que mostra para a gente que quer fazer algum dano a nós. O amor que Jesus tem por essa pessoa é mais forte ainda, porque Jesus quer visitar esta pessoa, Jesus quer mudar esta pessoa, Jesus quer transformar esta pessoa. E quando ele fala isso para Ananias, a Bíblia vai dizer que Ananias fala: mas Senhor, muito ouvi falar desse homem, e a autoridade que ele tem é de perseguir nós cristãos. Ele tem autoridade para prender, ele tem autoridade para acabar com os cristãos, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Saulo estava orando, e Ananias aparece a ele. E uma palavra importante, que talvez não é observada aqui. Quando Ananias vê Saulo, antes de se tornar Paulo, fala para ele: irmão Saulo. Jesus está falando hoje ao teu coração. Você está pronto para chamar aquele que te persegue de irmão? Você está pronto para chamar aquele que já tentou te atrapalhar em algum momento da sua vida de irmão? Você está pronto de chegar a essa pessoa e falar que ela é a sua irmã, e orar por ela, e ter o amor que Jesus teve por ela? Aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, estavam acompanhando pelas suas bênçãos, estavam acompanhando ele pelo que ele tinha a oferecer, estavam acompanhando Jesus pela vitória que ele tinha a entregar. Mas Jesus amou aquele povo de uma tal maneira que ele continuou curando, ele continuou orando, ele continuou curando aquele povo. E o cuidado de Jesus se estende a nós com isso, o amor. Quando a gente vê de amor, não tem como a gente não lembrar de José. José é um menino que era sonhador, e os seus sonhos eram tão grandes que os seus irmãos se levantavam contra os sonhos dele. E uma certa feita ele sonhava, e um dos seus sonhos lá no Gênesis, no capítulo de número 37, a Bíblia vai dizer que ele sonhava e ele fala para os seus irmãos os seus sonhos. Aqui Jesus está dizendo que a falta de amor vem de quem a gente menos espera. A falta de amor aqui veio dos irmãos de José, da sua própria família, da sua própria descendência, de sangue do teu sangue. Aqueles que você achou que quando falasse do sonho ia falar: é José. Se a gente se curvar, nós se curva, mas nós vai estar junto ainda, porque José sonhou, e o sonho dele é que ele estava no campo, e uma planta se levantava, e todos os seus irmãos se curvavam diante dele, e a dele continuava de pé. E a inveja começou a se plantar no coração dos irmãos de José. Inveja essa que fez com que José fosse preso, José fosse jogado na cisterna, José passasse por tudo que passou. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele se tornou governador, ele poderia muito bem ter guardado no teu coração um rancor, uma mara espiritual.
Se a gente for amar com o nosso amor carnal, a gente vai expressar a nossa falta de amor quando a gente chegar na igreja e alguém olhar pra gente com um olhar de indiferença. Quando a gente chegar no trabalho e a gente vê algum colega de trabalho olhar pra gente com um olhar de inveja. Quando a gente chegar na nossa família e acontecer alguma coisa que acontece nas famílias, de algum ente querido olhar para nós com um olhar de inveja, com um olhar de perseguição. O amor que Jesus está ensinando para nós, povo de Deus, ter é um amor que Ele é sem medida. É um amor que vai além do nosso entendimento, vai além do nosso ego, vai além das nossas vontades. É amar os nossos inimigos, é amar aquele que não gosta da gente, é amar aquele que olha para a gente com um olhar de indiferença. E eu falo que isso é difícil, esse amor é difícil, porque esse ano eu vivi essa fase desse amor. Não tenho o costume de falar isso não, mas Jesus tocou no meu coração para falar. Algumas pessoas aqui conhecem. Não gosto de estar falando dessas coisas para não me vitimizar. Mas nesse caso, alguns irmãos, se colocar no lugar, vai ver que é complicado amar nessa situação. A minha mãe, por muitos anos, sofre por uma enfermidade. Enfermidade que faz ela sofrer bastante. Enfermidade que fez ela desacreditar que o Senhor ainda pode curar. Ela desacreditar que o Senhor ainda pode fazer. Ela desacreditar que o Senhor ainda pode operar. Certa feita ela foi na minha casa um dia conversar comigo. Já tinha casado, não estava morando mais com ela. E ela me olha e me abraça lá na cozinha e chora, falando: meu filho, fui no hospital e tive mais essa notícia ruim aqui do meu tratamento. E a Bíblia vai falar que a história vai acontecer que na mesma semana que isso acontece, o meu pai, o esposo dela, sai de casa, esvazia o guarda-roupa, pega as malas e vai embora sem avisar. Aí eu te pergunto, é fácil amar nessa situação? É fácil amar quando isso acontece? Não sei onde ele está, não sei o que está fazendo, mas é fácil amar? O amor que Jesus está ensinando para nós, povo de Deus, nessa noite, é um amor de amar, independente da dificuldade, independente da situação. É o amor que ama os nossos inimigos. A Bíblia vai falar lá em Mateus 16 que Jesus amava Pedro. E amava tanto ele, que quando ele sabia que ele iria ser preso, a Bíblia vai dizer que Judas vai o trair. Judas traz Jesus. Jesus sabia que ele ia ser levado, ele sabia o que ia acontecer. A Bíblia vai dizer que as pessoas vão procurar ele depois da última ceia. Fala: quem você está procurando? Está procurando a Jesus o Nazareno? Aqui estou eu. Judas vê a burrada que ele tinha feito. A Bíblia vai falar que Jesus vê aquilo que estava acontecendo. E antes um pouquinho, lá no livro de Lucas, a Bíblia vai falar que Jesus estava falando com Pedro. E falava: Pedro, eu roguei para o Pai, para com a tua vida. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, eu estou pronto. Jesus olha para Pedro e fala: não, Pedro, tu ainda não converteu. O amor ainda não chegou no teu coração. O amor que eu te ensinei por 3 anos e meio ainda não chegou aí no teu coração. A Bíblia vai falar que quando vai levar ele, Pedro saca a sua faca,
corta a orelha daquele soldado. E eu aqui conjecturo, sem ferir no texto, que ele não queria cortar a orelha. Eu tenho certeza que ele tirou a faca para cortar o pescoço. Jesus pega a orelha do soldado, coloca a orelha de novo e fala: Pedro, guarda a faca, porque o meu amor ele não depende da pessoa que está me perseguindo. Ele não depende se ele quer me matar, ele não depende se ele quer me perseguir, não depende se abandonou família, não depende se abandonou esposa, não depende se me jogou na cova, não depende se me largou, se me persegue, se está querendo fazer um mal para mim. O amor que eu quero ensinar à minha igreja é o amor de levantar a mão, de estender a mão para levantar, para ajudar, independente da situação. A Bíblia vai falar que José estava lá jogado. Eu tenho certeza que ele poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos. Eu tenho certeza que ele poderia muito bem ter se vingado deles. Mas a Bíblia vai falar que ele encontra os seus irmãos. Tamanho era o amor que José tinha para com eles, que poderia ter mandado açoitar e prender e falar: lembra quando vocês me perseguiu? Lembra quando não tiveram amor para comigo? Agora eu estou aqui, e agora eu vou me vingar. Ninguém disse que amar ia ser fácil. A gente está em um mundo que às vezes é complicado a gente amar a nossa família. Às vezes para alguns é complicado até amar o seu cônjuge, amar o seu filho, filha, amar o seu pai. Mas Jesus está ensinando a nós nessa noite que a gente precisa amar os nossos inimigos. A gente precisa bendizer aquele que vos maldizem. E a gente precisa fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Pedro cortou a orelha daquele soldado. E logo após, Jesus vai falar com ele e fala: Pedro, tu falou que tu estava pronto? Eu estou pronto, Jesus, para morrer comigo. Ele está: não, Pedro, estou pronto. Senhor Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Mas mesmo tu me negando, aqui eu vejo uma cena de filme. Pedro em um lugar aberto, as pessoas olhando para Pedro e dizendo, olhando para ele. A Bíblia vai falar que a pessoa olhava para aquele que tinha Deus. Da mesma forma que eu comecei aqui, quando a gente olha para aquele que tem amor, a gente consegue ver que a pessoa tem amor no coração. A gente consegue ver a maldade nos olhos. E isso em algumas partes é verdade. E fala: tu andou com ele, tu andava com ele, tu andava com ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. Jesus passa, o olhar dos dois se cruza e Pedro lembra. Mas Jesus está falando aqui: Pedro, mesmo que você ainda não converteu, mesmo que você ainda não entendeu qual é o verdadeiro amor que eu quero dizer e que eu quero ensinar à minha igreja, eu ainda te amo, e eu ainda vou colocar na tua mão o cajado de apacentar as minhas ovelhas e de levar o meu evangelho. Ei, hoje Jesus está falando para nós aqui o amor que Ele quer que nós, povo de Deus, tenhamos. É o amor que Jesus teve para com a sua igreja. É o amor de estender a mão para um pai, é o amor de estender a mão para um filho, é o amor de estender a mão para um inimigo e falar: independente do que você fez, independente do que aconteceu, eu estou estendendo a mão para você, porque maior é o que está comigo do que o ódio que tem no teu coração, maior é o que está comigo do que a perseguição que você tem para com a minha vida, maior é o que está comigo. É difícil amar. Jesus hoje está ensinando para a gente aqui algo difícil. O ano passou, de janeiro para cá. Eu tenho certeza que todos nós aqui passamos por dificuldades e por ocasiões que o nosso amor foi testado. Acontece toda semana. Comigo aconteceu essa semana. Eu estou pregando para mim também. Jesus está falando para nós, quando formos falar, lembrarmos que Ele nos chamou para amar primeiro. Talvez a gente olhe e fale: se eu pudesse falar aqui, eu ia mostrar para essa pessoa aqui com quantos pau faz uma canoa. Eu ia mostrar o que é que eu ia fazer. Mas Jesus nos chamou para ser filhos. A Bíblia ainda vai dizer que Ele não nos chamou somente para ser servos,
nos chamou para ser filhos. E o amor de filho é um amor complicado, porque ele estende a mão na dificuldade, mesmo para aquele que nunca estenderia a mão para nós, mesmo se estivéssemos no fundo do poço, como José estava. Mesmo que fôssemos vendidos como escravo, como José foi. O amor que Jesus está ensinando para nós hoje, nessa noite, é um amor de reflexão. Que a gente reflete as coisas antes de fazer. Às vezes a gente age tanto por impulso, em tantas situações. Mas Jesus está ensinando nessa noite, para nós, povo de Deus, que é importante a gente amar. E o Senhor quer libertar o nosso coração nessa noite. Porque ainda há impureza no meu coração. Ainda há impureza no nosso coração. Ainda precisamos amar mais. Porque o amor de Deus, ele vai além. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Coloque sobre os seus pés. O amor de Deus, ele vai além. Ele vai além. Tu teria amor se tivesse sido vendido como escravo? Tu teria amor se todos os seus irmãos, toda a sua família te jogassem um poço? Tu teria amor se todos aqueles que você conhece, que você ama, virassem as costas para você? Hoje Jesus está nos ensinando a amar os nossos inimigos, a bendizer os que nos maldizem, e a orar por aqueles que nos odeiam. Jesus está nos ensinando nessa noite. Vamos orar. Pai, apresentamos ao Senhor, meu Deus, o nosso coração. Pai, o Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. A Bíblia vai falar que o Senhor conhece tanto a gente, que o Senhor sabe o que a gente vai falar antes mesmo de sair da nossa boca. Pai, estamos orando hoje nessa noite, porque queremos, ó Pai, que o nosso amor seja além. Seja um amor, ó Pai, como o Senhor amou a tua igreja. Um amor sem sombra de variações. Um amor sem egoísmo. Um amor sem dificuldades. Um amor sem guardar rancor. Ó Pai, me ensina a amar nessa noite. Ensina a tua igreja, meu Deus, a amar nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, esse ano que está se encerrando, venha ser, meu Deus, um ano de reflexão.